O conhecimento sobre as formas puras do universo, os blocos básicos com os que se organiza a energia e a matéria, foram fundamentais para o desenvolvimento da civilização egípcia. Hoje chamamos essas formas puras de sólidos platônicos. 5 polígonos com seus lados e ângulos iguais, baseados em triângulos equiláteros, a forma divina, sem tensões. Utilizando essas formas, puderam produzir efeitos de ressonância e concentração energética, para elevar a percepção da consciência, para conseguir efeitos de supercondutividade, com os quais se anula a força da gravidade. Hoje se descobriu que o planeta tem pontos nevrálgicos, chamados nodos diamagnéticos, onde se pode controlar a força de gravidade do planeta e produzir fenômenos de supercondutividade. A supercondutividade permite amplificar ou diminuir a força da gravidade. Ao aumentar o peso das pedras, se enterrava conhecimento, sem que fosse necessário escavar. Ao diminuí-lo, tornaram as pedras leves para empurrá-las e movê-las facilmente, desde pedreiras longínquas. Na ilha de Sehel foram encontrados hieroglifos com fórmulas e ingredientes para produzir uma espécie de concreto que parece rocha. Cientistas franceses os decifraram parcialmente. Suas experiências confirmam que se trata de polímeros, que ao solidificar-se produzem uma espécie de pedra. Isso explica a facilidade para fazer juntas tão exatas entre as pedras dos seus templos, conseguindo usar os blocos já fundidos como forma para os novos. Mas o mais importante foi a sua visão de que a vida é um processo desenhado por Deus para ampliar a consciência do homem. Que o espírito do homem encarna repetidamente num corpo para compreender a harmonia pelos resultados de suas decisões. Ao viver muitas vidas com experiências opostas, de angústia e de paz, de depressão e de felicidade, de riqueza e de pobreza, de saúde e de doença, compreende a razão da sua existência e acaba com as limitações materiais, transformando-se num super-homem imortal. Um ser que não perde na morte a consciência ou a informação acumulada. Um espírito sábio ao final de um processo, que sobe outro degrau na perfeição do universo. O homem reencarna muitas vezes. No princípio, a sua animalidade é dominante. A intolerância e a agressão determinam uma vida de sofrimento. Aos poucos, se enche de dores e, ao tentar remediá-la, deixa de atacar, encontra a paz e, com ela, altos níveis de energia vital. Com a informação do processo de aperfeiçoamento e das leis que o regulam, os egípcios melhoraram de vida, aceitaram os momentos difíceis como parte do seu caminho de aprendizado, permanecendo assim, em paz e harmonia. Os templos revelaram como homens em um mundo de dor podiam transformar-se em seres sem limitações físicas, com conhecimentos para transmutar a matéria e locomover-se livremente no tempo e no espaço. Entre as contradições de cada vida se aprende algo e se renasce um pouco mais sábio. Na polaridade entre a luz e a escuridão, entre o medo e o amor, se aprende a encontrar a paz e a harmonia, a manter a energia vital.
Ao sentir na pele os tormentos e a angústia que produzem a ira, o ódio, o rancor ou a vingança, se compreende o valor da harmonia. Ao compreender que cada decisão produz paz ou sofrimento, pode-se passar do inferno da vida ao céu da mesma. O povo entendeu que todas as ações da vida diária, pescar, semear, colher, são uma maneira de aproximar-se de Deus, de se aperfeiçoar a cada dia. Construíram uma comunidade em paz e uma tal felicidade que, quando o historiador grego Heródoto visitou o Egito no ano 500 a.C., não pôde deixar de afirmar: de todas as nações da terra, os egípcios são os mais felizes, sãos e religiosos. Apesar disso, não tinham uma palavra em sua língua que significasse religião. Não viam diferença entre o sacro e o mundano. Viam-se como os encarregados de compreender que Deus, o universo e o homem formam uma unidade manifesta pelo amor. Nestes programas do Olho de Horus, veremos a mensagem que os egípcios transmitiram em seus templos: que todos os homens avançam por um caminho de aperfeiçoamento que leva muitas vidas. Alguns estão mais evoluídos que os outros, mas todos chegarão à imortalidade e à consciência permanente, somente aprendendo a ser flexíveis, a aceitar as circunstâncias e a respeitar todos os seres que nos rodeiam. O caminho pode ser de sofrimento ou de paz e harmonia. Depende da valorização do que se tem e de agradecer a oportunidade de estarmos vivos para tomar consciência de que fomos criados por amor. Existiu no Egito uma fechada e misteriosa organização de sacerdotes, cujo símbolo era o olho de Horus. Eram o poder real nas sombras atrás do faraó. Foram os herdeiros de sacerdotes sobreviventes do ciclo anterior da humanidade que viram no dilúvio uma oportunidade para orientar a humanidade em direção a um destino mais alto e estruturar uma sociedade dedicada ao aperfeiçoamento espiritual. A partir do nada, ao redor de templos e centros religiosos, desenvolveram a civilização egípcia. E nos templos concentraram o conhecimento, o poder, a riqueza material e espiritual. Cada templo revelava um tema diferente. O templo de Osíris, em Abidos, a reencarnação. O templo de Kom-Ombo, a dualidade. O templo de Luxor, o corpo do homem. O templo de Hathor, em Denderah, a gestação. O de Ísis, em Philaet, o princípio feminino. Cada templo ampliava o conceito do processo evolutivo. O templo de Horus, em Edfu, revelava a existência da iluminação. O de Karnak se dedicava à evolução da consciência. Cada templo era um livro vivo, contando uma história diferente, especializando-se numa parte da revelação.
Os templos transmitiam o conhecimento através de histórias simples, cheias de mitos e personagens fantásticos. Revelavam informações utilizando uma história fantástica, uma parábola com ensinamentos, um mito cheio de personagens simbólicos que explicavam a vida como parte de um processo de aperfeiçoamento. Cada personagem representava uma força que moldava o caráter, que levava a agir de uma maneira específica, produzindo como resultado uma ação vital que aperfeiçoava. As formas dos personagens e a ação vital que representavam indicavam a sabedoria dos sacerdotes do Olho de Horus. Para escolhê-los, estudavam profundamente os animais e insetos, até entender a sua função vital e o que se obtinha através dela. Depois, escolhiam um animal que melhor representasse uma ação vital e o combinavam com um homem, num símbolo gráfico muito simples. Assim faziam com que a mente transferisse e evocasse as suas qualidades e características. Um homem com cabeça de falcão convertia-se num ser que tudo vê, como um pássaro que evoca a liberdade e a leveza do espírito. Um homem com cabeça de chacal tinha qualidades de guia. Outro com um sol sobre a cabeça indicava a sabedoria que irradiava, o alto nível de evolução da sua consciência. Um desses personagens simbólicos foi chamado de Osíris. Em Abidos, protegido do exterior por altíssimos muros, está o templo que relata a sua história. Um enorme complexo onde viveram milhares de pessoas. Neste programa, veremos o que este templo revelava. Abidos se encontra a 150 quilômetros ao norte de Tebas, a última capital do Império Egípcio, seu último centro religioso. Por volta do ano 1300 a.C., Sete I e seu filho Ramsés II construíram um templo dedicado a revelar a existência da reencarnação. O templo era formado por 2 pátios fechados, dois enormes salões com altíssimas colunas, sete santuários e uma série de câmaras e áreas de serviço. Osíris era o senhor da reencarnação. Representava a força que impulsiona o processo evolutivo do homem através de muitas vidas, transmutando-o num ser perfeito e imortal. Neste templo, os sacerdotes do Olho de Horus revelaram que a reencarnação é um processo evolutivo criado por Deus para permitir que o homem compreenda a evolução do universo. A informação na consciência é ampliada lentamente, através de muitas vidas, para transformar a ignorância dos seus filhos em sabedoria. Um processo que converte espíritos inocentes em seres experientes, que entendem a razão da sua existência. A reencarnação transforma um ser denso e rígido que permanece na baixa vibração do medo num ser flexível, etéreo, que vive na frequência altíssima do amor.
Aos poucos, a sucessão de vidas transforma um homem animal num ser sábio e respeitoso, capaz de manipular imensos poderes com responsabilidade. Um super-homem. O processo de aperfeiçoamento se realiza na Escola Universal dos Contrastes, uma realidade de opostos, polarizada e dual, de luz e escuridão, de matéria e espírito, de sofrimento e felicidade. O contraste permite comparar as partes antagônicas. As situações opostas permitem diferenciar e compreender qual é a verdade que leva ao aperfeiçoamento espiritual, à paz e à harmonia. Esta porta só se abria 4 vezes por ano. 4 dias significativos que uma sociedade orientada e regida pelos astros demonstrava através de sua arquitetura seu conhecimento dos movimentos do Sol. Esses dias de equinócios e solstícios definiam os ciclos climáticos da Terra. As 4 esquinas do Sol marcavam as mudanças de estação, a enchente do Nilo, o tempo do plantio e da colheita. O primeiro raio de sol entrava pela porta do templo, iluminando o interior do santuário de Amon-Ra, a barca de ouro. A nave simbolizava o caminho da consciência na Terra, o do Sol nos céus, a causa dos dias e dos anos num universo que nunca se detinha. O povo só podia entrar até esses pátios para participar das cerimônias que se realizavam ao entardecer e ao amanhecer de solstícios e equinócios, como em todos os templos do Egito. Este primeiro salão continha informação sobre o tempo e o espaço. Os ciclos zodiacais que produzem ritmos, tempos difíceis e fáceis, a alternância necessária no universo de contrastes. É nesse mundo de ciclos que o espírito encarna repetidamente para sentir na própria pele situações que lhe permitam compreender quais são os valores que estruturam o universo. Em cada vida, adota uma nova personalidade, com outra família, em outro lugar e tempo, para experimentar situações definidas por um novo destino. Tem uma mente livre para decidir como agir nas situações que enfrenta e para analisar o resultado de seu comportamento. É assim que evolui, ao tomar milhões de decisões e avaliar os seus resultados. Curiosamente, numa dessas vergas, há uns símbolos muito estranhos, que chamaram a atenção por sua semelhança com helicópteros e objetos voadores. Milhares de histórias se teceram querendo explicar o seu significado. Há os que dizem que nessas vergas foram escritas mensagens para os homens do futuro. E no momento em que estes símbolos forem entendidos pelos visitantes do templo, chegará a nova era de Aquário e a humanidade viverá o fim de um ciclo e uma mudança transcendental. 36 colunas sustentam o alto teto do salão seguinte, dedicado à ordem universal, ante as 7 capelas que arrematam o templo.
Num dos muros aparece Ísis, irmã de Osíris, que rege a consciência do homem, representado pelo faraó Sete I, que tem o cajado de pastor de toda a humanidade. Dá o sopro de vida, o instante divino em que o espírito encarna num corpo, para encontrar verdades sobre o universo, ao compreender os resultados de suas decisões na vida. Em cada vida se tem um novo corpo que obedece às decisões da mente e envia permanentemente informação do mundo exterior através dos sentidos e terminações nervosas. Vida após vida, o homem experimenta uma série de circunstâncias ao se relacionar com outros seres. Os acontecimentos difíceis são a lição que veio aprender, o destino que lhe corresponde. A reencarnação transforma o homem pouco a pouco num ser tolerante. Alguém que aprende a respeitar os outros, a não querer mudar ninguém, a ser flexível, pois compreende que todos têm a sua missão. Evolui e entende que experimenta aquilo que tem que aprender, que tem o que precisa, que tudo o que acontece é perfeito, que os contrastes existem para a compreensão do universo, e assim desenvolvem uma grande confiança em Deus. Transformam o sofrimento em paz, a intolerância em respeito, a agonia em harmonia, encontra a felicidade. Assim, eleva sua energia vital, alcança sentidos e poderes e torna-se um ser invulnerável. A reencarnação transforma um homem mortal, com limitada consciência temporal, num ser imortal com consciência permanente, que pode entrar e sair voluntariamente da matéria. O homem tem mais que uma vida. A morte é apenas uma porta para mudar as circunstâncias e receber outro destino. Cada vida é uma lição diferente, uma parte do processo de aperfeiçoamento para chegar cedo ou tarde, através do respeito e da paz interior, à imortalidade. A revelação egípcia estabelece que cada espírito passa por esse processo de aperfeiçoamento durante um ciclo cósmico, uma volta do sistema solar ao redor do Sol central da galáxia. Durante esse período de tempo, 25.920 anos, o planeta Terra passa por cada uma das 12 constelações das estrelas que formam os 12 signos zodiacais na abóbada celeste. Isso acontece para que o espírito receba as diferentes energias e forças das estrelas durante 12 eras de 2.160 anos, 12 ciclos que produzem diferentes processos e estados. Durante essa volta, o espírito reencarna umas 700 vezes em diferentes corpos, lugares, tempos, circunstâncias, condições e personalidades. Durante essas vidas, ascende do primeiro ao 7º nível de consciência. Em cada vida aprende algo diferente. Cada vez nasce marcado de maneira diferente pelas forças irradiadas pelas estrelas. Para revelar esse processo de aperfeiçoamento, de reencarnações, os sábios egípcios criaram o mito de Osíris. Uma história com duas forças opostas que se manifestavam na mente e no universo polarizado para permitir a evolução. A mente do homem, influenciada pela tensão entre essas duas forças fundamentais, decide comportamentos e ações que produzem resultados com os quais se aprende. O sofrimento permite entender a felicidade. A angústia permite entender a paz.
O mito tinha 4 personagens fantásticos, 4 irmãos que se juntaram de maneira natural e, ao fazê-lo, representaram 2 forças opostas, a luz e a escuridão. Osíris e Ísis representam a força da luz, que impulsiona o homem à espiritualidade, à harmonia, a avançar para aperfeiçoar a consciência. São o motor das reencarnações. Set e Neftis simbolizam a força da escuridão, que impulsiona o homem à materialidade, aos prazeres sensoriais, à densidade da inconsciência e à imobilidade da ignorância. Osíris é a força ativa masculina. A vontade baseada nas certezas adquiridas, na informação verificada para impulsionar ações que produzam harmonia, paz e felicidade. A forma simbólica de Osíris é a de um homem envolto em faixas, um espírito envolto pelo corpo. Tem uma coroa branca, a consciência em formação sobre a sua mente, com 2 plumas laterais, as 2 forças polares do universo, a dualidade contraditória que lhe permite comparar para compreender a verdade. Em sua mão esquerda, leva o gancho de pastor, a força que guia o rebanho humano pelo caminho das transformações e dos ciclos. Na mão direita, leva o instrumento que separa as espigas boas das ruins. Cada decisão, cada colheita produz o resultado de um sofrimento. As espigas ruins são de harmonia. As espigas boas são a consciência ao compará-las, o que permite o aperfeiçoamento. Set representa o peso da animalidade original, que atrasa a espiritualização da matéria. É a vontade egoísta de obter o prazer, ainda que isto cause caos e sofrimento aos outros. É um instinto que domina. O confronto dessas 2 forças ativas e masculinas é seguida pela parte passiva e feminina. Ísis gera as emoções superiores, as intuições, no mundo interior. Recebe a inspiração e produz as ideias, a busca e a adoração de Deus, o êxtase. Neftis recebe as sensações e os desejos gerados pelo corpo. Gera a análise elementar perceptiva do mundo exterior através dos sentidos.